E eu gostaria que os irmãos abrissem, só para a gente ter uma palavra de Deus, em primeiro lugar, em Gênesis, no capítulo 2. É o primeiro livro da Bíblia, né? Fácil, né? Gênesis 2. Amém? Acharam os irmãos? Gênesis 2. O versículo 7 diz assim: Então, Gênesis 2, 7. Então formou o Senhor Deus ao homem do pó da terra, ele soprou nas narinas um fôlego de vida, e o homem passou a ser alma vivente. Versículo 8. E plantou o Senhor Deus um jardim no Éden, na direção do Oriente. Depois dele um homem que havia formado. Do solo fez o Senhor brotar toda sorte de árvores agradáveis à vista e boa para alimento, e também a árvore da vida, e no meio do jardim a árvore do conhecimento do bem e do mal. E saía um rio do Éden para regar o jardim, e de ali se dividia, se repartindo em 4 braços. O primeiro chama-se Pison, é o que rodeia a terra de Avilá, onde há ouro. E o ouro dessa terra é bom. Também lá se encontra o mitério, a pedra de ônix. O segundo rio chama-se Gion, é o que circunda a terra de Cush. E o nome do terceiro rio é Tigre, é o que corre pelo oriente da Síria. E o quarto é o Eufrates. Amém? Só até aí. Irmãos, às vezes eu vou nas igrejas e os irmãos ficam sempre assim querendo, né, saber do testemunho, né? Ah, o pastor vai falar testemunho. E o maior testemunho que eu tenho para falar é Cristo. Glória a Deus! E na carta aos Colossenses, no capítulo 3, versículo 11, diz que Cristo é a nossa vida. Então, se Cristo é a nossa vida, fora de Cristo só tem morte. E quando a gente entende que Cristo é a nossa vida, Colossenses fala que Cristo é tudo. Isso é muito importante. A maioria dos pastores falam de Abraão, de Isaac, de Jacó, de Noé, não sei o que, mas se vocês observarem, quase nenhum pastor fala de Cristo. E para falar de Cristo precisa de 2 coisas. Precisa ler muito a palavra de Deus. Porque a gente fala que Jesus é o Senhor. E Jesus só pode ser o Senhor se Ele for dono da nossa vida. Aleluia! Glória. E Jesus tem que ser dono da minha vida, dos meus negócios, do meu pensamento, de tudo que eu tenho. E para Ele ser dono, eu tenho que viver debaixo da lei dele. Então, como é que eu posso viver a lei de Cristo se Cristo não for Senhor da minha vida, em primeiro lugar? E segundo ponto, se eu não conheço a Cristo, se eu não conheço o que é que Deus fala. Eu estou dizendo isso porque tem lugares que eu vou pregar e os irmãos têm um monte de medo de estudar a palavra. Tem pastores e igrejas que proíbem a gente de estudar a palavra, não é o caso aqui. Por quê? Porque a verdade de Cristo nos liberta. Glória a Deus. Eu me lembro, eu fui para o convento, eu tinha 12 anos. 12 anos. Deixei meu pai e minha mãe, fui estudar no convento. E eu me lembro muito bem, eu já falei no domingo passado, eu não queria ser padre, eu queria ser santo, era diferente. E eu me lembro que eu cheguei, primeiro dia no convento, falei para o meu superior, o que eu devo fazer para nunca sair desse convento? E ele falou assim, olha, seja homem. Eu tinha 12 anos. Significa aguente tudo e nunca reclame de nada. Isto é ser homem. Então, durante 12 anos, eu entrei no convento, estudei, e nem sempre era fácil. Era muito duro, era muito terrível, era muita disciplina, era muita regra, era muito sofrimento. Mas eu aceitava tudo de boa. Quando a gente ama,
A gente faz tudo com prazer, com amor. Tem muitos evangélicos que estão precisando nesta noite se encontrar com Jesus. Glória a Deus. Sabe por quê? Porque às vezes você é evangélico e você vive uma vida meio complicada. Você vai na igreja, mas você fala, eu vou lá porque eu tenho que ir. Você não bebe cerveja porque você fala, porque minha religião não diz que eu não posso beber cerveja. Você não usa calça jeans porque, na minha igreja não é legal usar calça jeans. Você está entendendo? Mas a gente faz as coisas por obrigação, sabe? Com força, contrariando contra a nossa vontade. Por quê? Porque nós não amamos. E quando a gente ama, as coisas ficam diferentes. Encontrar-se com Jesus é se encontrar com amor. Primeiramente isso. E quem ama é diferente. Durante muito tempo na minha vida, eu não sou casado, mas nunca me casei. Durante muito tempo na minha vida, eu fui diretor de colégio. E eu trabalhava com jovens, ainda trabalho até hoje. Até hoje. E às vezes os jovens chegavam para mim e falavam assim, Frei, eu estou namorando uma moça. Eu falei, e aí, como é que é? É muito bonita. Mas como é que é essa moça? Muito linda, linda demais. E eu ficava pensando na Julia Roberts, na Rothschild, E ele ficava falando, eu ficava imaginando, aquelas mulheres da televisão. Mas quando ele me trazia de Itacuja para me conhecer, eu ficava olhando ali, o que ele viu de bonito nela, Perninha de siriema, orelha de abano, beiço muito grande, Sabe, eu via defeito de cima a baixo. Mas por que ele não via? Porque ele estava apaixonado. A gente quando ama é diferente. Sabe quando joga para amando mesmo? Vai falar de futebol, daqui a pouco começa a falar da namorada, vai falar de filme, daqui a pouco está falando da namorada, porque está apaixonado. Assim somos nós. Quando o Senhor entra em nosso coração, a nossa vida muda. Glória a Deus. Eu chamo as pessoas para oração, as pessoas têm uma dificuldade muito grande. E o que é orar? Orar é falar de amor com alguém que a gente ama. Não é verdade? Uma vez eu tinha uma secretária minha, chamada Camila, e ela falava assim, o meu namorado vai todo dia em casa. Eu falei, legal. Mas por que ele vai? Porque ele vai, porque ele sabe, se ele não for em casa, eu choro. E ele não quer saber que eu choro, então todo dia ele vai lá em casa. E de fato, quando você está amando alguém, é interessante, O rapaz se veste, se apronta, a menina, a mulher fica ansiosa, sobe, desce, atende todos os telefones, abre a porta, olha o relógio cada segundo, porque está apaixonada. E é próprio do amor que ele fica perto do objeto amado. E o rapaz vai para a casa da menina, veste lá o tênis, passa a brilhantina no cabelo lá, para lá, aqui no boteco lá, compra o house, para Faltigrão, pega a magrela, a bicicleta e vai embora, e chega lá e fica, e senta no sofá, e as horas vão passando, e tá ali e tal, Daqui a pouco o pai da menina desce de pijama, e boceja, e abre a boca para ver se ele se toca, se ele vai embora, mas ele tá ali, sabe, tá apaixonado. Mas quando a gente não está apaixonado, tudo muda na nossa vida. E assim eu estou falando para vocês, que é quando a gente se encontra com Jesus. Quando a gente se encontra com Jesus, a gente entende duas coisas: que Deus é amor e que Deus nos ama. E esse amor de Deus muda o nosso ser, muda toda a nossa vida. Hoje eu vi o testemunho da Joyce Meyer e o testemunho da pastora, fiquei encantado. Ela conta no testemunho dela que é uma mulher forte, bem sucedida, traduziu uma Bíblia agora toda. Ela contou que foi violentada pelo pai dela 200 vezes.
E no final da vida dela, ainda Deus mandou, olha que coisa estranha, cuidar do pai e da mãe. E quem é que faz isso no nosso ser? É o Senhor. É o Senhor. O Senhor muda a nossa natureza. Aleluia. A nossa natureza é vingativa, é complicada, é exigente, é ambiciosa, é avarenta, né? É dodói, não pode falar nada, não pode reclamar nada, não pode dizer nada. Se o pastor der com a cara feia, não der mais para o culto. Se o irmão não der, para o Senhor já é motivo de desistir de Deus, porque nós ainda não aprendemos a amar o Senhor. Meu Deus. E o Senhor, quando Ele entra em nossa vida, nos apaixona. E tudo em nós muda. Eu me lembro de um rapaz, que eu estava numa casa de recuperação, e eu estava jantando, eu falei, olha, hoje à noite nós temos oração. E tinha um rapaz que estava ali pela primeira vez. Ele olhou para mim e falou assim, quanto dura essa oração? Eu falei, só 2 horas. Ele arregalou os olhos e falou, o máximo que eu já orei na minha vida foi um Pai Nosso. E eu falei, pois é, hoje você vai orar comigo. E quando terminou a oração, reuni os meninos todos, né? E a gente tem que ensinar o povo a orar, né? Vocês sempre disseram, Senhor, ensina-nos a orar, como João Batista ensinou os discípulos dele, né? E Jesus ensinou a orar. E eu falei para os meninos, vocês vão querer orar comigo. E naquela noite, era uma noite fria, lá em Miracatu, e eu estava lá ensinando os meninos a orar, e de repente eles vão ver aquele Pentecoste, aquele fogo do Espírito, né? Foi interessante, o menino que falou que só tinha orado o Pai Nosso, caiu de joelho, parecia que estava de cola no joelho, né? Ele chorava desesperadamente, chorava, né? E estava um frio lá fora, né? Mas os meninos sentiam tanto calor que tivemos que abrir a casa inteira, né? E de repente, né? Eu fiquei curioso para saber o que o menino tanto orava ali de joelho. Quando eu cheguei perto dele, eu escutei que ele falava assim, né? Senhor, isso aqui é melhor do que cocaína, sabe? Chorava, né? Porque aprendeu o amor de Deus. Quando Deus entra na nossa vida, o Senhor nos muda tudo. E eu estou dizendo isso o seguinte: Deus tem um projeto na minha, na sua vida. O fato da gente existir, irmãos, é porque Deus sempre teve um sonho. O sonho de Deus é morar dentro de você. Deus não está contente em morar nos céus. Deus não quer morar na terra. Deus quer morar dentro de cada um de nós. O sonho de Deus é morar em nós. Então, quando Deus criou Adão, você observa aqui o texto que nós lemos, Ele formou o homem do pó da terra. O que é o pó da terra? É a matéria, é o físico. Aí está dizendo que Ele soprou nas narinas um fôlego de vida. O que é o fôlego de vida? É o Espírito. E aí diz assim que o homem passou a ser alma vivente. Então o homem, criado por Deus, ele é dividido em 3 partes. O homem é físico, é corpo, o homem é alma e o homem é espírito. O corpo é dividido em 3 partes: cabeça, troncos e membros. A alma é dividida em 3 partes: entendimento, emoções e vontade. Quando você fala eu quero, eu sinto, eu desejo, eu penso, isso é tua alma que está falando. E o espírito? O espírito é dividido em 3 partes. E quando eu estou falando espírito, estou falando espírito do homem, o teu espírito. O espírito é dividido em consciência, intuição e comunhão. Como é que funciona isso? Funciona muito simples. Às vezes eu entro num açougue, num restaurante, ou num hospital, eu olho para a pessoa olha para mim e fala: irmão, você é cristão. E eu não estou com roupa de crente, eu não estou de terno, não estou de gravata. O que é isso? Comunhão. O meu espírito sente o espírito dele.
Já tem pessoas, você chega perto, dá vontade de correr. Porque teu espírito não comunga com aquele espírito daquela pessoa. Então, essa é a comunhão. A intuição. Outro dia eu precisava de pregar numa igreja. Tinha perdido o telefone do pastor. E não sabia se era naquele dia ou era no dia seguinte. E não sabia o que fazia. Estava sem endereço e sem telefone. E sem o nome completo do pastor. E aí eu fui passear com o meu cachorro, quando daqui a pouco tocou meu telefone. Quando atendi, adivinha quem era? O pastor. Por quê? Isso é intuição. Quer dizer, o meu espírito comunica com o espírito dele. Chama intuição. Consciência. Não importa o que você faça durante o dia. Não importa como te veja. Mas tem um momento que você deita na cama, coloca a tua cabeça no travesseiro. E naquele momento que você coloca a cabeça no teu travesseiro, tem uma vozinha lá dentro de você que te aprova ou te reprova o que você fez. Certo? Tem gente que vive de fachada, né? Você olha assim e fala assim, a dona ali é serva de Deus, não sei o que e tal, né? Mas aí quando a pessoa vai deitar, a pessoa, ela escuta dentro do coração, sem vergonha, safado. Você não está sendo honesto. Entendeu? Isso é consciência, é o espírito. Então Deus criou o homem dotado de espírito, de alma e de corpo. O espírito na Bíblia é chamado de vaso. Porque o homem foi feito para conter alguma coisa. Ou seja, conter Deus. E Deus, quando criou o homem, colocou o homem no versículo 9, diante de 3 espécies de árvore. Ele colocou o homem diante de árvores frutíferas, para alimentar o corpo. Colocou o homem diante da árvore do conhecimento do bem e do mal, para alimentar a alma. E colocou o homem diante da árvore da vida, para alimentar o seu espírito. E o que é a árvore da vida? A árvore da vida é Cristo como nossa vida. Aleluia! Lá em João 6, o Senhor Jesus diz, aquele que de mim comer, por mim viverá. João 6, 57. E João 6, 63, o Senhor diz, né? As minhas palavras são espírito e são vida. Glória a Deus! Quem come de Jesus, quem se alimenta de Jesus, vive por Jesus. Glória a Deus. Isso é muito importante. Aleluia! É interessante que Deus não proibiu o homem de comer da árvore da vida. Pelo contrário, Ele queria que Adão comesse da árvore da vida. Mas Adão preferiu comer da árvore do conhecimento do bem e do mal. O que significa isso? Comer da árvore do conhecimento do bem e do mal significa eu fazer a minha vontade. Enquanto que se alimentar da árvore da vida, que é Cristo, significa fazer a vontade de Cristo. E não pense vocês que a questão é a escolha de Adão, é a escolha nossa. Todos os dias, quando nós acordamos, que nós vamos se levantando da cama, diante de nós tem a árvore do conhecimento do bem e do mal e a árvore da vida. E Deus todas as manhãs me pergunta, você quer fazer a tua vontade ou a minha vontade? Meu Deus, é verdade. Irmãos, quem vive no Espírito tem que andar no Espírito. Aleluia! Então ser guiado pelo Espírito, andar em Espírito, andar no Espírito, não significa fazer o que eu quero. Significa fazer o que Deus quer. Significa ser direcionado por Cristo. Quando eu não conhecia Cristo, eu tomava minhas decisões. Eu achava que era muito bom. Eu me formei em filosofia, eu me sentia muito bem. Depois foi interessante, eu entrei na faculdade de teologia e eu achava que eu tinha muita sede de conhecer Deus. Eu achava que depois de 4 anos estudando teologia, eu estudava em período integral, de manhã, tarde e noite. Eu achava que terminaria a faculdade conhecendo a Deus.
E no final da teologia, eu estava duvidando de Deus. Meu Deus. Por quê? Porque eu adquiri conhecimento, mas não tinha adquirido vida. Depois, quando eu fui trabalhar no ministério pastoral, houve uma época que eu me sentia que estava dentro de um matagal. Não sei se vocês já moraram na roça. Você às vezes capina, quando está terminando, você olha para trás, o mato já está crescendo tudo de novo. Não é verdade? Eu comecei a ver que a minha vida não estava funcionando legal. E é interessante que um dia eu abri a Bíblia, lá, por isso que a palavra de Deus é que converte o homem, irmãos. Eu não me converti vendo um reteté sapateando na minha frente, porque ia falar em louco. Eu não me converti vendo gente orar em língua, que ia falar, isso aí está meio complicado. Mas o que convence o homem é a palavra. Oh, aleluia. É por isso que Jesus falou, eis que o semeador, lá em Mateus 13, saiu a semear. Quem é o semeador? É Cristo. E o que ele está semeando? Ele mesmo em nós. Ou seja, a palavra. A palavra, ela é igual a semente. Porque a semente, ela tem vida em si própria. Então a palavra de Deus, ela é portadora de vida. Então esta palavra, quando ela entra dentro do meu ser, ela tem que germinar, igual uma plantinha, sabe? Igual quando você coloca a semente na terra. Ela tem que brotar, ela tem que crescer, ela tem que germinar. E ela tem que tomar conta de todo o nosso ser. Porque quando a gente aceita Jesus como Senhor e Salvador, nós adquirimos o que? A vida divina. Mas o que está faltando em nós? A natureza divina. O Senhor Jesus foi ressuscitar Lázaro. E aí, como é que ele fez? Ele gritou, Lázaro! Lázaro estava morto há 4 dias. É interessante notar que quando falaram para Jesus que Lázaro estava doente, ele não foi. Ficou sentado. O que Jesus ficou fazendo sentado? Esperando Lázaro morrer. Deus não quer reformar a nossa vida. Deus não quer consertar a nossa vida. Deus quer dar uma vida nova para nós. E muitas vezes Deus está esperando a gente morrer. Meu Deus. É, Deus. É por isso que Jesus fala, aquele que quiser ser meu discípulo, negue-se a si mesmo. Tome a sua cruz e siga-me. O que é negar? É morrer a vida da alma. É morrer para mim mesmo. É descobrir que o que eu estou fazendo é besteira. Que tudo na vida que eu faço sem orientação de Deus é zica. É complicado. E quando a gente entende que a nossa vida está uma barca furada, que eu estou dando soco em ponta de faca, a gente tem que entender uma coisa, eu preciso do Senhor. Você acha que às vezes a tua vida não está legal porque você mora nesse bairro, nesta casa, nesta vizinhança. Aí você acha assim, olha, eu tenho um parente que mudou para o interior. E está bem vivido, ó. Montou uma bomboniera, um lava-rápido, ó. Beleza. Mas você esquece que o problema está dentro da tua casa. Às vezes tem até um demônio na tua casa agindo na tua família. E você não percebe. Porque às vezes a nossa vida precisa de libertação. Eu estava na igreja católica, eu precisava de libertação. Eu tinha que me libertar da idolatria, eu tinha que me libertar de mim mesmo. Eu tinha que entender que Jesus é capaz de me libertar. E muitas vezes você pensa assim, vou também. Eu vou lá para o interior. Aí você chama o caminhão da mudança, na hora que está colocando a mudança no caminhão, o diabo que mora lá na tua casa, olha, pronto, a gente vai, Ribeirão Preto. Ele pula no caminhão e vai junto. E quando você chega lá achando que a tua vida vai melhorar, fica pior do que você estava aqui. E você fala, eu era feliz e não sabia. Muitas vezes a nossa questão é falta do Senhor na nossa vida. Há um tempo atrás teve um irmão que veio do interior e inventou de comprar casa lá em São Vicente. Ele era esperto, inteligente, capacitado,
Bacana? Bacana. Ele viu uma casa para vender, grande, bonita, espaçosa, um preço de pichicha. Ele, como era experiente, inteligente e tal, falou, opa, essa mesmo. Comprou a casa. Ele fez igual Moisés, quando matou o egípcio. Olhou para um lado, olhou para o outro. Só não olhou para Deus. Meu Jesus. Só não olhou para Deus. Quando foi a primeira enchente, ele descobriu o que é enchente. Ele acordou no quarto dele, na hora que ele foi colocando o pé para fora, estava água no joelho. Aí começa a gritar o quê? Meu Deus! Meu Deus! Se ele tivesse chorado antes, será que Deus deixaria comprar aquela casa? Não. Não. Então nós temos que entender, irmão, que as nossas escolhas estão erradas. Às vezes a gente casa com quem a gente não deveria, a gente se envolve com quem a gente não deveria, faz com sociedade com quem a gente não deveria, cumpre o que não deveria. Por quê? Porque nós não estamos escutando Deus. Nós achamos que somos capazes, mas Deus sabe que nós não somos capazes. Quem é que já viveu além de Deus? Só Cristo. Mas o povo achava que era capaz. Lá em Êxodo 19, 6, o povo dizia para Deus, tudo que o Senhor disser, nós faremos. Eles achavam que eles eram capazes. Só que Deus sabia que eles não eram capazes. Aí em Êxodo 20, o Senhor deu os mandamentos. Para vocês são tão bons, está aqui, é só isso que eu quero. Entendeu? Então, né? Por que Deus deu os mandamentos? Para você cumprir, para mim cumprir? Não. Porque Deus sabe que ninguém é capaz. A lei não veio para a gente cumprir, veio para a gente transgredir. Mas então o mandamento é ruim? Não é ruim. Paulo fala que a lei é boa, santa e justa. Por quê? A lei mostra o caráter de Deus. A lei mostra o que é que Deus quer da tua vida. O que é que Deus sonha com o homem. Mas a lei, ela revela que eu sou miserável. Que eu sou incapaz de fazer aquilo que Deus quer que eu faça. Romanos 7, 24, Paulo diz, miserável homem que sou, quem me libertará deste corpo de morte? Então o que Deus fez? Nos trouxe Jesus Cristo. E Cristo é a nossa vida. Cristo é a solução para o nosso problema. Cristo é aquele que nos dá certeza. Quando eu me senti perdido no meu ministério, eu olhei para a palavra. E teve um versículo que me chamou a atenção. Lá em Atos 2,41, fala que após a pregação de Pedro, 3.000 pessoas se converteram, aceitaram Jesus. 3.000 pessoas. E se você ler o sermão de Pedro, em Atos 2, não vai passar de 3 minutos. E eu estava na igreja católica pregando, e eu falava assim, por que é que eu prego e não me converto? Por que eu com 3.000 sermões não converto a ninguém? E eu também já vi, até mesmo na igreja evangélica, pregadores, 3.000 pregadores, que não convertem ninguém, irmãos. Porque falta o quê? A unção. Falta o Espírito. Glória a Deus. A vida espiritual começa com Cristo em nós. Cristo tem que entrar para dentro do nosso barco, igual a irmãzinha. Glória a Deus. O barco é a nossa vida. O barco é a igreja. O barco somos nós. E detalhe, quero deixar bem claro, fora da igreja não tem salvação. Quem falou para vocês que fora da igreja tem salvação, está mentindo. Aí, o mistério de Deus, segundo a carta aos Efésios, é Cristo. E o mistério de Cristo é a igreja. Verdade. A igreja é o lugar que Deus preparou para nós. A igreja não é 4 paredes com cadeiras e um púlpito. A igreja é o corpo de Cristo. É os salvos, lavados, remidos, batizados no sangue de Cristo.
Glória a Deus, aleluia. Para estar dentro da igreja tem que ter passado pelo batismo. A porta de entrada para a igreja é o batismo. Tanto é que Marcos 16 fala: os que crerem e forem batizados serão salvos. Mas muitos crentes lêem o seguinte: os que crerem serão salvos, se quiser, se tiver tempo, se puder, pode ser batizado. Eles leem desse jeito, eu não sei porquê. Outro dia eu estava pregando isso numa igreja, o pastor chegou para mim e falou assim: escuta, irmão, e se alguém aceitar Jesus e sair daqui e morrer ali na porta da igreja, não dá tempo de batismo, como é que ele fica? Ele falou assim: ele não fica, ele vai na intenção de Deus. Se ele saiu da igreja com vontade de batizar, Deus já batizou ele. Agora eu pergunto para você: quanto tempo tem a tua igreja aqui? Ele falou 15 anos. Eu falei: nesses 15 anos, quantos morreram aqui na porta? Nenhum. Então sabe por que eles não querem se batizar na tua igreja? Para não ter compromisso, para não levar Cristo a sério, para não mudar de vida, para continuar no pecado, para ter pretexto de não contribuir, de não ajudar, de não se doar, de não se entregar, de não ser autêntico, de não ser verdadeiros. Glória a Porque eles não Deus. querem ser batizados. Quando se ama, se entrega. Deus honra a nossa vida. Mas sabe como é que Deus honra? Pela sinceridade do nosso coração. Deus procura homens e mulheres sinceros, verdadeiros. Foi interessante quando eu estava indo na Católica. Você sabe como é que eu comecei a conhecer a Deus, o Espírito Santo? Eu tinha muita sede de Deus. E eu tinha um vazio na minha alma. E foi interessante que Jacó lutou uma noite com um anjo, que era o próprio Deus. Eu falo que eu lutei um ano. Eu me lembro que durante um ano eu senti um vazio grande na minha vida. Eu acordava de madrugada chorando. Apesar de no convento a gente se levantar 4h30 para a primeira oração, eu levantava às 3 chorando. Eu tinha um vazio dentro de mim. Parecia que tudo dava certo. Eu estava numa igreja grande, estava com o carro do ano, viajava, dava aula, estava bem. Mas tem algo que só Deus pode preencher, que é o coração do homem. Glória a Jesus. Sabe, às vezes você tenta preencher o teu vazio, porque todo aquele que não tem Cristo como Senhor, ele tem um grande vazio na alma dele. E às vezes a gente tenta preencher o nosso vazio com pessoas, com coisas, sabe, né? Eu me lembro de uma jovem que casou na minha igreja. Primeiro mês de casamento, vamos comemorar. Aí me ligou, aí nós fomos jantar. Segundo mês de casamento, vamos comemorar. Aí lá vai eu. Terceiro mês, não eu. Quando foi no 6º mês, o homem morreu. Aí despegou o mundo dela. Porque às vezes a gente tenta encher o coração com pessoas. É mesmo. E as pessoas são passageiras na nossa vida. As pessoas não preenchem o nosso interior. Às vezes você acha que um carro vai preencher a tua vida. Eu estava com um colega meu, dono de um cartório, que sonhava em comprar uma Tucson. E fez um maior sacrifício. E no dia que ele comprou a Tucson, eu estava com ele na praça. Ele deu 3 voltas na praça, parou, sentou desanimado do meu lado. Eu falei: o que foi? Eu falei: perdeu a graça. Você está entendendo? Perdeu a graça. Porque o coração do homem não satisfaz com qualquer coisa. É verdade. Sempre o coração do homem está ansioso. Deus é o único que pode dar descanso ao nosso coração, vida à nossa vida. Santo Deus. Então é interessante que Lázaro, estava morto. Lázaro passou a viver quando ele ouviu o quê? A palavra do Senhor. Porque Jesus falou: minhas palavras são espírito e são vida. Então a fé, ela vem pelo ouvir. E ouvir o que? A palavra de Deus. Então Jesus falou: Lázaro, vem para fora. E Lázaro foi. Só que Lázaro tinha um problema. Estava com as mãos e os pés atados.
Jesus não tirou as ataduras de Lázaro, mas Jesus falou para os discípulos: desamarrai-o, tirai as ataduras. O que é isso? A vida da igreja. Sabe, quando a gente vem para Cristo, a gente aceita Jesus e passa a ter vida. Só que a nossa vida às vezes está igual Lázaro, toda amarrada. E a carta de Pedro explica por quê. Pedro fala que é o tempo que nós permanecemos no pecado, e Pedro fala que é a herança que nós recebemos dos nossos pais. Estas duas coisas nos criam ataduras e faixas na nossa vida. Então a igreja é o lugar que Cristo preparou para nós. Glória a Deus. Então, a Bíblia, ela mostra Pedro escrevendo duas cartas. A primeira e a segunda carta. Na primeira carta, Pedro fala da necessidade que temos da vida divina. Mas aí você começa a ler a Bíblia e fala assim: meu Deus, eu estou tão longe de Cristo, eu estou tão longe do Senhor. Aí temos a segunda carta que fala da natureza divina. Então nós precisamos de ter a vida e a natureza de Deus. Vida e natureza. Porque nós queremos reinar com Cristo. Nós queremos participar do reino dos céus. Nós queremos entrar na vida com Cristo. Então Cristo, Ele colocou Adão, como nós lemos aqui, diante da árvore da vida. E porque Deus queria que Adão pegasse da árvore da vida, que representa Cristo como nossa vida, Deus como nossa vida, e introduzisse a vida dentro dele. Mas Adão não quis. Uma pergunta que os teólogos fazem é esta: Adão foi filho de Deus? Não. Todo mundo que nasce é filho de Deus? Não. Na carta de João está escrito: a quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Só quem tem Jesus é que pode dizer: sou filho de Deus. Porque nós fomos feitos filhos por adoção. Nós fomos adotados por Deus em Cristo. Então eu quero dizer nessa noite para os irmãos o seguinte: irmãos, um dia eu me encontrei com Jesus. Eu estava cansado de mim mesmo. Está cansado da minha vida. E eu acho legal a pedagogia que Deus foi usando comigo. Eu cheguei numa casa, tinha uma criança, filha de um casal. E aí era assim: se ela estava com problema no coração, se operasse, morria, mas podia ter alguns dias de vida. Se não operasse, morria. E os pais chorando, sem saber que opção tomar. E naquela noite eu fui na casa e orei, a primeira vez. No dia seguinte, os pais pegaram a criança e foram até o Instituto do Coração lá em São Paulo. Para surpresa, quando foram fazer lá os exames, a válvula do coração tinha se consertado sozinho, milagrosamente. Aí o casal veio apavorado para cima de mim, eu mandei ficar quieto. Falei: não conte para ninguém. Na semana seguinte, eu estava saindo lá do convento para ir numa casa fazer um grupo de oração, de estudo bíblico. Eu estava começando a orar. E quando eu terminei a janta, quando eu levantei, meu superior falou assim: já vai fazer cura? Eu nem sabia que ele sabia, não sabia como é que as informações rodam, né? Então Deus foi nos trabalhando em nós, sabe, naqueles dias, né? E foi interessante, na segunda noite eu me lembro que nós estávamos orando em cima de um casal e de repente o Senhor nos mostrava um barco. Eu falei: mas tem um barco. E o casal olhou para mim e falou: será que aquele barco que a gente ganhou de uma esotérica? Eu falei: não é esse barco de geladeira, não, é um barco. E continuamos orando e fomos para casa. Na manhã seguinte está o casal lá chorando na porta. O sogro dela, quer dizer, o pai do rapaz que eu estava orando, estava pescando num barco naquela noite, naquele horário, o barco virou e morreu afogado. Então, quer dizer, Deus foi mostrando que Ele era real na minha vida.
E aí foi uma coisa interessante. Eu me lembro a primeira vez que eu ouvi a voz de Deus. Isso parece que eu, falando coisa de doido, né? Eu também pensei que tinha ficado louco. Eu estava me preparando para uma missa. Eu estava sozinho lá em São Paulo. E atrás da igreja nós tínhamos uma quadra de esporte, que às vezes era usada como estacionamento. E não tinha ninguém, estava escuro. E eu estou lá me preparando, né, andando pela quadra sozinho. E comecei a orar. E no que eu estou andando, orando, eu escutei uma voz que falava: eu vou fazer uma obra na tua vida. Eu não sabia o que Deus queria na minha vida. Não sabia. E eu comecei a pensar: estou ficando louco, estou ouvindo vozes. E aí quando eu comecei a questionar, eu falei: se é Deus que está falando, eu quero um sinal. E ele falou: tudo bem, você vai ter um sinal hoje. Eu falei: qual o sinal? Ele falou: vai vir uma pessoa te procurar, que está passando por isso, por isso, por isso. E você vai orar. E ela vai ter resposta na tua oração. Eu fiquei me assustado com aquilo. Eu falei: olha que coisa, estou ouvindo vozes. Ainda falava até o sexo, era uma mulher assim, descansada. Aí quando, antes de começar a missa, eu estou na porta da igreja com o sacristão. E a me aparece uma mocinha de uns 15 anos, saindo de dentro da igreja. E falou: olha, minha tia quer que o senhor vá orar por ela. Eu: como? A minha tia quer que eu vá. Eu falei: mas ela é daqui? Eu falei assim: não. Você me conhece? Ela falou: não. Mas o que está acontecendo? Ela falou: não, minha tia está chamando. Cheguei lá na igreja, uma mulher desesperada, chorando. Levei até a sacristia e comecei a conversar com ela e tal. E fiquei assustado. Porque a igreja lá não tinha cara de igreja. Sabe, parecia qualquer coisa dentro da igreja. Era planta moderna. Aí eu falei para a mulher: a senhora é daqui? Ela falou: não, sou do interior. Como é que você chegou aqui? Ela falou assim: olha, eu estava andando aqui na porta que meu marido está preso, é militar. Eu fui visitar meu marido, estava desesperado andando por aqui, e uma força me puxou para cá para dentro. Quando eu sentei aqui, fiquei olhando: que lugar é este? Aí descobri que era a igreja. Aí me falaram: a senhora me deu uma vontade de pedir para alguém orar por mim. E quando a mulher começou a falar o assunto dela, eu vi tudo aquilo que eu tinha escutado lá fora. Então eu percebi que eu não estava ficando maluco, porque aquilo não era real na minha frente. Então, aos poucos, Deus foi falando na minha vida, foi tocando, foi ministrando. E eu estou falando isso para vocês, irmãos. Glória a Deus. Não basta ser religioso, sabe? Não basta ter uma Bíblia, uma saiona, um terno, uma gravata. Nós temos que ter uma experiência com Jesus. Glória a Jesus. Nesta noite nós temos que aprender a tocar em Cristo. Aleluia. A deixar o Espírito invadir o nosso ser. A Deus entrar na nossa profundeza. A Deus tirar lá de dentro aquilo que não pertence a Deus. Está entendendo? Às vezes tua vida está empacada, está enrolada, tu desalancha, não vai para frente. Irmão, chega de dar cabeçada, chega de fazer tentativas, chega de decepcionar-se com as pessoas. Deixa o Senhor nessa noite entrar dentro do teu cérebro. Glória a Deus. Deixa Deus te dar uma nova chance nessa noite. Deixa Deus fazer algo novo em você. Deus sabe aonde você se encontra. Deus conhece a tua história. Deus sabe os caminhos que podem chegar no teu coração nessa noite. Deus conhece as pedras, os obstáculos. E Deus sabe como remover da tua vida. Tem pessoas que estão atazanando a tua vida. Deus pode até tirar do teu lado. Às vezes você está envolvido numa situação que você não está vendo saída. Mas eu quero te dizer que Deus é maior do que o teu problema nessa noite. Glória a Jesus. Eu quero te dizer que a luz de Deus é mais forte do que as trevas que estão nos cegando. Muitas vezes nossa vida está cercada, está fechada, está amarrada, está complicada. E Deus quer entrar na nossa vida. Deus quer reescrever a nossa história. E aquilo que eu falei, Cristo é a nossa vida. E Cristo é tudo. É nosso ar, é nossa água,
é Glória a nossa Jesus. comida, Santo é Deus. nossa habitação, é nossa terra. Sem Ele, nós não somos nada. Você pode ter Oh toda Espírito prosperidade, Santo de Deus. pode ter Aleluia, tudo que Jesus. você quiser na vida, Santo pode ser Deus. tudo que você for na vida. Oh Calabalá. Mas se Cristo não for Santo, o centro da Santo, tua vida Santo nesta Deus. noite, Deus de poder, Deus de glória. então esta noite, Te exaltamos, eu Senhor, gostaria pela de tua desafiar santidade, os irmãos, Jesus. até aqueles que não são crentes, Glória a que não Deus. aceitam Jesus. Eu não estou chamando você para ser religioso, não. Oh, eu estou chamando Espírito você para ter de uma Deus. experiência com Deus, para se encontrar com Deus de mistério, aleluia, Jesus. Eu quero dizer o seguinte, irmãos. Se Deus mudou minha vida, Ele muda a tua. Glória Se a Deus, Deus mudou eu minha creio, história, Jesus. Ele muda a tua. Eu tenho... E é interessante quando a gente leva Deus a sério, Deus também trabalha em nós. Eu fico lutando, às vezes pregando para os outros, né? Visitando os outros. É hospital, é leprosário, é asilo, é não sei o que, tá? Mas Deus tem cuidado dos meus. Esse tempo aí meu irmão estava com uma crise de casamento, problema de droga, problema de vício. E olha, e Deus foi libertando, né? Esse Natal, né? Sem álcool, sem droga, na igreja de cara limpa. Ano novo, a mesma coisa. Sabe o que é isso? É o poder de Deus entrando na nossa vida. Minha irmã estava com um problema foi até lá embaixo, eu do lado dela. Ou daqui a pouco minha irmã está lá, me dá uma Bíblia, eu quero orar. Glória a Jesus. Deus tem ganhado cada membro da minha casa. Porque sabe qual é a primeira pregação que a gente faz? Não é esta do livro. A primeira pregação é a nossa vida. As pessoas que convivem com nós têm que ver Cristo em nós. Todos os teus parentes têm que ver Jesus na tua vida. Se teus parentes não vê Cristo em você, é que está tudo errado. Você pode falar, pastor, eu sou crente, meus parentes, não sei o que e tal. Não é assim. Às vezes a pessoa, outro dia uma jovem chegou para mim e falou assim, olha por mim, eu falei, por quê? Ah, minha casa é o inferno. Eu falei, como assim? Não, minha casa é o inferno. Eu falei, e tu, é um diabo a mais? Ela olhou arregalada. Porque às vezes o negócio é esse. A gente sempre acha que o problema é o outro, que o culpado é o outro. Mas aquilo que Deus quer fazer começa em nossa vida. Nossa vida. A obra de Deus começa em nós. Tem gente que fala assim, pastor, olha comigo que lá onde eu trabalho é só Jesus na causa. Eu falei, por quê? Olha, o cara que senta na frente é macumbeiro, de trás é pai de santo, outro é espírito, outro não sei o que, tá? Eu falei, então tu não precisa de oração. Não, tu está lá é para converter eles. E sabe como a gente vai converter as pessoas, irmãos? Vivendo. Sendo modelo. Ninguém quer lavar o chão. Você lava. Aleluia. Não porque você é bobo. Sabe por quê? Porque dentro de você mora um servo. Glória a Deus. Que é Jesus Cristo. Marcos diz que Jesus é o Salvador servo. Outro dia veio um rapaz lá de Marília indignado. Falou, o que foi? Eu pensava que ia ser promovido. E daí? Não fui promovido. E o que aconteceu? Trouxeram um rapaz para ser o meu chefe. Eu falei, legal. Eu falei assim, e ele não sabe de nada. Eu falei, bacana. E ele, além de mandar em mim, eu tenho que ensinar um serviço para ele. Eu falei, faça com amor. Porque dentro de você mora um servo. Glória a Deus. Não é porque a gente é pouco. Dentro de nós mora um servo. Mora um servo. Outro dia eu estava chegando de São Paulo com um médico amigo meu, trabalhou o dia inteiro no hospital, no pronto-socorro, cansado. Aí eu falei para ele assim, olha, tem um senhorzinho que chegou de Minas, irmão nosso, que está doente lá, está no São José, vamos lá. Aí ele olhou para mim assim meio desanimado, ele falou, Paulo, eu estou cansado. Eu falei assim, mas você ainda não lavou os pés dos santos. Aí ele olhou para mim e falou, legal, vamos. Você está entendendo? E chegamos lá, não foi para dar consulta. Oramos juntos, eu e ele. Era 2 irmãos, não importa que ele é médico. Estávamos orando. Outro dia eu cheguei e chamei a atenção de um outro colega meu médico lá, que estava trabalhando no hospital.
Cheguei para ele e falei, o senhor virou agente secreto? Ele olhou para mim assim, por quê? Porque ninguém está sabendo que você é crente aqui, o que está acontecendo? Meu Deus. Aí ele pegou e ficou meio assustado comigo, que eu dei um pega nele. Aí foi interessante que ele foi olhar os pacientes que estavam operados lá, passar a prescrição médica. E na hora que ele está passando na prescrição médica, né? Tem um rapaz que ele tinha operado, estava com a perna engessada, amarrado com uma espécie de uma corda lá, com a perna para cima, e o rapaz chamou ele e falou assim, olha, estou sentindo muita dor, será que o senhor não podia passar mais alguma coisa? E na hora que ele chegou perto da cama do rapaz, já veio duas enfermeiras lá para ajudar ele. Aí ele pegou, segurou na mão do rapaz, fechou os olhos e falou, agora, diga comigo, Senhor Jesus. Ele começou a orar, não passou nenhum remédio, continuou vendo os pacientes. Na volta, ele me contou que aquele paciente chamou ele e falou, doutor, muito obrigado, eu estou sumiu. Você está entendendo a questão toda? Nós temos que ser presença de Deus, sinal de Deus. Nós temos que ser promotores da paz, do amor, da gentileza, da servidão, da humildade, da hospitalidade. É nisso que o Espírito vai ser visto em nossas vidas. É, Deus. Quer converter o outro? Procure ser igual a Jesus. Se você for igual a Cristo, todo mundo se converte. Não adianta você andar de cara fechada, citando versículos bíblicos, né? Aqui está. Eu tenho um aluno que passou por uma experiência fantástica. Ele tinha um filho complicado. Quando ele virou crente, não dava dele conviver com esse filho. Botou o filho para a rua. O filho pegou AIDS. Aí começou a ficar naquele negócio, internava, vinha, sabe aquela. Aí um dia ele estava na casa dele, e os filhos dele já nem mais chamavam ele de pai, chamavam ele de um crente, porque já não era pai, era o crente. Aí resultado, um dia ele estava na sala e Deus falou, vai no hospital. Um dia que o filho dele com AIDS estava internado, falou, vai lá e peça perdão para o teu filho. Ele pulou na cadeira. Eu pedi perdão? Ele que é o errado, ele que tem que pedir perdão para mim, ele que não sei o que e tal. E Deus falou, vai lá. Ele lutou com Deus. Depois ele falou, Senhor, eu vou até o hospital. Se o porteiro me barrar, eu sei que não é de Deus, eu volto. Aí foi. Quando ele chegou na portaria do hospital, tinha 3 porteiros batendo papo. Ele ficou parado esperando alguém pedir o RG dele, ninguém pediu, ele passou. Chegou no elevador e falou, agora a mulher do elevador vai me barrar e eu sei que não é de Deus. Entrou no elevador, a mulher só perguntou o andar, não perguntou no documento nenhum. Subiu. Isso fora do horário de visita, 7 da noite. Quando ele chegou lá no 5º andar da Santa Casa, que ele olhou, estava um corredor meio na penumbra e uma luz acesa de um quarto. Era do filho dele. Quando chegou no quarto, tinha uma mulher limpando o quarto. Ela também não falou nada. Foi ele mais um presbítero, para ele com medo de sol. Ele falou, irmão, você não sabe quanto é difícil a gente pedir perdão. E para quem não merece. Ele disse que entrou e saiu do quarto 3 vezes. Até que por fim, ele, com muito custo, ele pediu perdão para o filho perdoou, se abraçaram. Depois ele falou para o filho, olha, eu quero que você aceita Jesus como Senhor e Salvador da tua vida. Ele falou que durante aquele período, que o menino estava no hospital, rapaz, algumas vezes ele aceitava Jesus. Mas ele aceitava Jesus querendo ser curado. Mas nesse dia, esse amigo meu, pastor, que é meu aluno, disse para ele assim, eu quero que você aceite Jesus não para ser curado, mas para ter ele como teu Senhor, como tendo tua vida. E aí o rapaz concordou. Os dois se abraçaram, orou. Quando ele terminou de orar, ele falou que ia saindo para pegar o elevador e escutou a voz de Deus falar com ele. Amanhã eu recolho ele. Aí foi para casa. No dia seguinte ele voltou com a mulher e mais 2 irmãs para visitar o rapaz. Sempre ele era o último a subir. Dessa vez ele falou, fica todo mundo, eu vou ser o primeiro. Aí ele foi. Quando chegou no quarto, olhou para o rapaz olhou para ele
Aí o sangue começou a escorrer do lado. Aí ele viu que estava morto. Aí desceu e falou para a mulher dele: ó, nem só porque Deus já recolheu. Entendeu, irmãos? O trabalhar de Deus é na nossa vida. O Senhor tem que ser tudo em nós. Vamos ficar em pé agora. Vamos fechar os nossos olhos essa noite. Oh, Deus. Aleluia, Deixa Jesus. sua Bíblia aí do lado, deixa teus papéis. Coloca a mão no teu coração nessa noite. Fecha teus olhos. Glória a Jesus. Há alguém aqui que não aceitou Jesus como Senhor e Salvador? Levante a mão. Só quem não aceitou. Se todo mundo aqui já aceitou Jesus como Salvador, então não precisa levantar a mão. Há alguém aqui? Não. Todo mundo aqui é cristão? Amém. Então, irmãos, olhe para dentro de você nessa noite. Observa que Jesus mora dentro de você. Olhe para dentro de você. Jesus não está aqui na igreja, está dentro de você. Está no teu coração. Ele entrou para dentro da tua barca, da tua vida. Olhe para dentro de você. Veja que Cristo mora aí. Sinta a presença de Jesus que está dentro da tua vida nessa noite. Eu gostaria que você começasse a falar com o Senhor nessa noite. Glória ao Senhor Jesus. O que é que você precisa mudar na tua vida? Converse com Jesus. Oh, Jesus. Às vezes a gente fala de tudo para quem não deve. As pessoas distorcem, aumentam, muda, complica a nossa vida. Mas nessa noite eu queria que você falasse com o Senhor. Entender que Jesus está aí dentro de você. Que Ele escuta a tua voz. Irmãos, o Senhor, o Criador, o Redentor, está dentro de você. E você pode achar que você precisa de muitas coisas. Muitas coisas. Mas o que mais você precisa nessa noite é do Senhor Jesus. O Senhor é teu marido, o Senhor é teu ar, o Senhor é tua água, o Senhor é teu alimento, o Senhor é tua fortaleza, o Senhor é teu carro, o Senhor é tua casa, o Senhor é teu emprego, o Senhor é tua satisfação, o Senhor é tua vida. Tudo que você precisa hoje nessa noite é o Senhor Jesus. Fale com o Senhor Jesus. Deixa o Espírito Santo entrar dentro do teu ser nessa noite. Deixa o Espírito Santo trabalhar no teu coração. Hoje é noite do teu milagre. Hoje é noite da tua salvação. Hoje o Senhor está realizando grandes coisas. Você pode não estar vendo com os teus olhos físicos, mas os teus olhos espirituais podem contemplar o Senhor nessa noite. Podem ouvir o Senhor nessa noite com teus ouvidos. É grande o que o Senhor quer fazer na tua vida. A palavra diz que aquilo que os nossos olhos não viram, aquilo que os nossos ouvidos não ouviram, aquilo que ainda nem chegou no coração do homem, Deus tem preparado para aqueles que o amam. A nós Ele tem revelado pelo Espírito nessa noite. Oh, Espírito Santo de Deus. Senhor Jesus. Senhor, vem tomar conta do nosso ser. Sim, meu Pai. Tomar conta das nossas vidas, Senhor. Senhor, vem nos renovar. Senhor, vem nos transformar nessa noite. Senhor, vem operar de maneira maravilhosa. Jesus, eu quero que Tu entre, Senhor. Entre nos quartos escuros do meu interior. Oh, aleluia. Entra com a Tua luz, Jesus. Revela, Jesus, tudo aquilo que eu preciso saber nesta noite, Senhor. Senhor, eu sei que grandes coisas o Senhor tem preparado nesse ano para a minha vida, Senhor. Obrigado, Senhor, que eu sou um milagre de Deus. Obrigado que eu sei, Jesus, que a partir de agora a minha vida te pertence. Glória Quero a Deus. trabalhar de Deus, Senhor. Senhor, obrigado que nesta noite o Senhor me liberta.
das minhas manias, dos meus vícios, de mim mesmo. Obrigado, Jesus. Glória. Obrigado, Senhor. O Senhor me operar de maneira poderosa, maravilhosa, Senhor. Ó, Senhor Jesus. Senhor Jesus. Glória. Senhor Jesus. Irmão, fale com o Senhor nessa noite. Santo, santo. Ninguém precisa ouvir o que tu está falando, mas Deus quer ouvir o que tu está falando. O Senhor nesta noite quer ouvir tua voz. O Senhor quer te suprir. O Senhor quer te satisfazer. O Senhor quer te transformar. Senhor Jesus. Canta lá, vai. Te chama de canta lá. Oh, Senhor Jesus. Oh, Obrigado, Espírito Santo. Espírito Santo, Santo. Santo, Santo, Santo. Obrigado pelas maravilhas do teu nome. Glória a Deus. Bendito seja o nome, Senhor. Glorificado em Deus. Santo. Glória a Jesus. Ó, Senhor Jesus. Obrigado, Jesus. Obrigado que tu és tudo que preciso. É maravilhoso. Obrigado, Senhor, que teu amor entra na minha vida. Sim, Deus. Espírito Santo vai entrando no meu ser. Tira de mim, Senhor, toda mágoa, todo ressentimento, toda lembrança dolorosa do passado, todo pensamento doloroso. O Senhor vem me libertar nessa noite. Vem me transformar, Senhor. Vem me renovar a minha vida. Obrigado, Senhor, que nessa noite eu sou um milagre de Deus. Glória a Deus. Glória a Ti, Senhor. Glória a Deus. Uma grande salva de palmas. Espírito Santo. Deus. Glória a Deus. Obrigado, Espírito Santo. Tremendo. Santo. Continue adorando o nome de Jesus. Não há um Deus igual a esse Deus. Aleluia. Glória a Deus.